Queremos mais uma vez saudar todos aqueles que nos acompanham neste momento, quer seja dos seus lares ou de qualquer outro local e momento, com a rica graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de iniciar a transmissão deste culto para auxílio dos nossos irmãos, para a edificação da Igreja de Cristo, para o confronto ao arrependimento e à fé de outros que ainda não conhecem ao Senhor Jesus Cristo como seu Redentor, nós queremos aqui dar uma palavra, ou na verdade fazer um pedido a você. Caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, peço que você possa se inscrever e que você também possa curtir aí este vídeo e possa compartilhar esta e outras mensagens com outras pessoas, com os seus contatos, para que isso possa oportunizar a outros ouvirem a mensagem da palavra de Deus. O nosso canal, ele se propõe a focar tão somente na pregação expositiva, coisa que assim fazemos aqui em nossa igreja. Então, se você quer de fato estudar de forma centrada a palavra de Deus, ouvi-la com toda reverência, com reverência e temor e com toda dedicação, se inscreva no nosso canal, curta a mensagem, vá aí no sininho ao lado, clique no sininho e escolha todas as notificações que você vai ser avisado pelo YouTube sempre que tivermos um vídeo novo. Também aproveito essa ocasião para trazer a você uma novidade do nosso canal. Nós temos aí agora uma playlist que é especialmente voltada para hinos do cantor cristão. Você pode se deleitar, alegrar-se, cantar louvores centralizados com as escrituras por meio destes hinos aí postados. Todas as semanas colocamos aí alguns hinos para que os irmãos possam louvar ao Senhor. Então, se inscreva no nosso canal, é o nosso pedido. Se você já é inscrito, compartilhe o vídeo com os seus amigos e peça para que eles também se inscrevam. Tendo dito isto, eu quero orar nesse momento, orar com você que está na sua casa, para que Deus nos abençoe, para que Ele verdadeiramente fale conosco, por meio dos hinos que nós vamos cantar, mas que Ele fale conosco por meio da palavra que será lida, que será estudada com reverência, temor e tremor neste momento. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai majestoso e Rei soberano dos céus e da terra, Deus que é onipotente, que é onisciente, onipresente, que é justo, santo, Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos na beleza da tua santidade, nós nos curvamos diante do Senhor para reconhecer a grandeza da tua soberania, ó Pai, e no espírito, ó Pai, de quebrantamento, de contrição, nos colocamos neste momento diante de ti, para a independência, suplicar que o Senhor seja compassivo conosco, que o Senhor use nesta manhã, ó Deus Santo, a tua santa e bendita palavra para falar aos nossos corações, para edificar na fé a tua igreja e para trazer ao arrependimento e fé em Cristo Jesus aqueles que ainda estão desprovidos da graça da salvação, Pai. Nós, Deus Santo, suplicamos que o Espírito Santo possa conduzir a tua palavra que será pregada nesta manhã aos nossos corações e cumprir os propósitos conforme designados pelo Senhor, Deus. Nós em tudo te louvamos, te engrandecemos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Neste momento nós queremos assim também trazer um comunicado específico para os nossos irmãos, para os membros de nossa igreja local. Isso diz respeito às contribuições, aos meios adotados pela nossa igreja para que as contribuições dos irmãos
possam assim continuar sendo feitas nesse período em que não estamos assim reunidos em um só ajuntamento, tá? Nós adotamos algumas medidas, os irmãos têm conhecimento de quais são, que assim os nossos queridos irmãos e irmãs possam usar as medidas tomadas para fazer as suas contribuições dos seus dízimos e as suas ofertas, para que também como igreja possamos cumprir as nossas responsabilidades financeiras diante do contexto no qual nós vivemos, tá? Este é um aviso, ao mesmo tempo um pedido aos irmãos para que mantenham em fidelidade as suas contribuições neste período de isolamento social, tá? Dito isto, nós vamos louvar ao nosso Senhor Jesus Cristo por meio de 2 hinos do nosso cantor cristão, contando aqui com o auxílio do nosso irmão Wilner para nos conduzir em louvor e adoração a Cristo. Vamos cantar para o louvor da glória de Deus. Graça e paz, irmãos. Vamos adorar o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, com o cântico 416 do cantor cristão, Filhos da Luz. Filhos da luz, que desfrutais perdão, amados do Senhor, erguei-vos com fervor e retidão, vivei para seu louvor, conforme a glória desta herança. Marchai com toda a confiança, marchai com toda a confiança, andando em luz, filhos da luz, em santidade e paz, vós precisais andar, pedindo auxílio estável e eficaz, pois tendes de lutar contra inimigos arrojados, deveis estar bem preparados, deveis estar bem preparados. Vivei na luz, filhos da luz, nascidos sois de Deus, fugi de todo mal, com santo zelo demandai os céus, a casa paternal, e vigilantes não dormindo, as horas com temor remido, as horas com temor remido, andai na luz, filhos da luz, quando afinal chegar o dia do Senhor, bendito servo que ele então achar, servindo com amor, pois com prazer no céu entrando, os salvos cantam exaltando, os salvos cantam exaltando a Deus em luz, a Deus em luz. Amém. Vamos continuar adorando o Senhor com o cântico 509 do cantor cristão, Verei meu Redentor.
da lida até real, quando já do rio além, nessa vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor, finalmente eu hei de ver, e com hinos de louvor eu de saudar. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Ó quem leva o divinal, o seu rosto a contemplar, desde a aurora desse dia perenal. Como então o meu coração haverá de o exaltar, pela graça e compaixão celestial. E de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Nessa pátria de esplendor hei de amigos encontrar, meus irmãos em Cristo lá hei de rever. Mas primeiro que os irmãos, quando ali no céu chegar, meu Jesus é quem eu mais anseio ver. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Pelas portas de Sião, com as vestes a brilhar, onde à noite o pranto nunca chegarão. Lá no lindo céu de luz há de Cristo me guiar, e muito perto sim eu hei de vê-lo então. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Amém. Amém. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos por mais uma vez orar, neste momento já intercedendo diante de Deus, suplicando ao Senhor que seja misericordioso e fale conosco por meio da sua santa e bendita palavra. Então, ore comigo neste momento, peça ao Senhor para que possa trazer as ricas verdades da palavra de Deus aplicadas ao seu coração. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós por mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença em oração, e agora, ó Deus, para suplicar a riqueza da Tua graça para o estudo da Tua palavra, Deus. Que o Senhor possa abençoar-me, Deus, neste momento, como instrumento do Senhor na transmissão da Tua verdade ao coração da Tua igreja, ao coração daqueles que nos ouvem neste momento ou em momentos posteriores, ó Pai. Que a Tua graça, ó Deus, seja o nosso socorro, e que o Espírito Santo, ó Deus, também nos ajude, para que esta mensagem seja pregada no poder e autoridade de Cristo Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Vamos ler neste momento a palavra do Senhor, que se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, os versículos de 3 a 9. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações,
para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Esta porção da primeira carta do apóstolo Pedro é uma única porção. No entanto, nós julgamos por bem dividi-la em duas mensagens. Iremos estudar agora os versículos de 1 a 5 e à noite iremos estudar os versículos de 6 a 9. Isso porque, embora seja uma porção única, seja um parágrafo único, uma unidade, ela é muito rica em conteúdo. Então, para que não nos prolongássemos além do bom senso e que para também não sofrêssemos prejuízo na análise do texto, fazendo assim um estudo superficial, julgamos por bem dividi-la em dois estudos. De 3 a 5, neste momento, de 6 a 9, logo mais à noite. Tá? Relembrando para os irmãos, a nível de introdução, que nós iniciamos a exposição desta carta no último domingo, onde primeiramente fizemos uma introdução geral à carta. Podemos ali assim observar quem é o autor da carta, conforme se apresenta, como que o autor identifica os seus destinatários como eleitos de Deus, como forasteiros, como crentes que estão dispersos, espalhados por todo o mundo. E também podemos observar, entre outras coisas, do contexto específico em que essa carta foi escrita. Pedro escreveu a carta para exortar, para trazer consolo, esperança para um povo sofrido, para um povo que passava por inúmeras e variadas provações. E nisto, o apóstolo Pedro escreve a estes irmãos para exortá-los a compreenderem a grandeza da sua salvação e a permanecerem firmes em Cristo Jesus, a despeito dos sofrimentos que eles estavam enfrentando. E eles deveriam fazer isso olhando para o exemplo supremo do que é sofrer injustamente, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E no texto de hoje, nós vamos estudar então os versículos de 3 a 5 e veremos o seguinte, iremos desenvolver o seguinte argumento ou ideia em cima desse texto: que a despeito das muitas provações da vida, aqueles que foram misericordiosamente salvos pela fé em Cristo Jesus, estão sendo guardados pelo poder de Deus para a vida eterna. Eu vou repetir. A despeito das muitas provações da vida, aqueles que foram misericordiosamente salvos pela fé em Cristo Jesus estão sendo guardados pelo poder de Deus para a vida eterna. Eu quero ir a este texto e destacar para você 3 garantias disto, de que estamos sendo guardados pelo poder de Deus para a vida eterna, ou de que estamos sendo guardados pelo Senhor para a vida eterna. A primeira garantia é que que em Cristo nós temos uma viva esperança. O versículo 3 vai nos mostrar isso, que na pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo nós temos uma esperança que não pode se deteriorar, que não perece com o tempo nem com as circunstâncias, que não pode ser destruída pelo fogo das provações. Veja comigo, em primeiro lugar, que o texto fala a respeito da regeneração, afirmando que ela é segundo a misericórdia de Deus para as nossas vidas. E diz aí, segundo sua muita misericórdia nos regenerou. Pedro descreve aqui o relacionamento entre o salvo e Deus, entre os eleitos e Deus, em termos da misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, de fato, Jesus Cristo é o irromper da compaixão de Deus,
para remover da desgraça do pecado aqueles que creem nele. A palavra misericórdia descreve então a iniciativa de Deus em se compadecer do pecador e enviar socorro para a sua miserável situação espiritual em que ele se encontra. E que esta iniciativa vem de Deus fica bem claro na expressão do texto que diz: segundo a sua misericórdia. A misericórdia pertence a Deus, a misericórdia vem de Deus para socorrer um povo arruinado pela miséria do pecado. E a palavra regenerar significa literalmente fazer nascer de novo. A regeneração, meus irmãos, é uma ação do Espírito Santo no coração do pecador, e descreve aqui a ação de Deus por meio do Espírito em vivificar o pecador para que ele possa crer em Cristo Jesus. A ideia é de que Deus infunde a sua própria vida na nossa alma, morta pelo pecado, destruída pelas transgressões da nossa carne. Quão grande é a misericórdia do Senhor, que trouxe vida para aqueles que estavam mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Mas para que nós possamos entender a amplitude da regeneração, para que nós possamos entender aqui a grandeza da misericórdia de Deus e a beleza desse ato de Deus em dar vida aos pecadores, nós precisamos entender a nossa condição antes disso. Sim, meus irmãos, a regeneração, que significa fazer de novo, pressupõe um estado de miséria espiritual, resultado do pecado das nossas vidas. A regeneração pressupõe um estado de morte, espiritualmente falando. Isso significa que o pecado não apenas nos roubou da comunhão com Deus, que o pecado não apenas nos roubou da presença de Deus, mas que com toda a sua força ele assassinou a nossa alma, ele destruiu a nossa espiritualidade. É por isso que, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, Paulo descreve a situação do homem na seguinte forma: ele vos deu vida, como que dizendo, ele vos regenerou, ele vos fez nascer de novo. Na linguagem paulina, de 2 Coríntios 5,17, ele vos fez nova criatura. Mas aí Paulo diz: estando vós mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Nesta condição em que o homem se encontra, morto nos seus delitos e nos seus pecados, totalmente arruinado por causa dos seus pecados, somente um Deus poderoso, somente um Deus rico em misericórdia poderia trazer vida a estes pecadores, poderia ressuscitá-los do túmulo dos mortos espirituais para uma nova vida com Cristo Jesus. E a expressão muita, quando diz aí, segundo a sua muita misericórdia, esta expressão descreve a abundância da compaixão de Deus por nós. Paulo usa uma expressão semelhante em Efésios 2, 4 e 5, ao se referir a esta misericórdia de Deus, quando ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos dos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Paulo diz que a misericórdia de Deus é rica, que Deus é rico em misericórdia. Pedro diz que a misericórdia de Deus manifestada a nós é muita. Isso porque a multidão de nossos pecados requereu a muita compaixão do Senhor, para que finalmente pudéssemos ser arrancados do mundo dos mortos espirituais e trazidos para uma nova vida em Cristo Jesus. Então sim, é por causa da misericórdia de Deus que nós, outrora mortos nos nossos pecados, hoje temos vida com Deus e para com Deus. Mas veja em seguida que essa regeneração, que é segundo a muita misericórdia de Deus, nos trouxe esperança. É justamente o que diz o restante do texto: nos regenerou para uma viva esperança,
mediante a morte de Jesus Cristo dentre os mortos. A expressão para quê aí denota tanto a finalidade quanto o resultado do alcance da misericórdia de Deus em regenerar, em salvar um pecador, dando-lhe uma viva esperança. A sentença, então, viva esperança, se refere a uma esperança que nunca se extingue por causa das circunstâncias difíceis da vida. E aqui nós temos que lembrar do contexto da primeira carta de Pedro. O quanto aqueles irmãos estavam sofrendo, o quanto, conforme vamos ver hoje à noite, eles estavam passando por provações, eles estavam, meus irmãos, na fornalha do sofrimento, e Pedro está dizendo: vocês têm uma esperança que é viva, que nem mesmo as mais ardentes provações da vida vão extinguir, vão tirá-la do coração de vocês. A nossa esperança é viva, porque ela está afincada no Deus vivo, que garante a nossa redenção final, que garante a nossa salvação. E é muito interessante quando nós vamos mais uma vez em Efésios, agora no capítulo 2, versículo 12, que Paulo se refere aos seus leitores, dizendo que antes de conhecerem a Cristo, eles viviam no mundo sem esperança. E temos que lembrar que Paulo, à semelhança de Pedro, na sua maioria, está escrevendo para gentios, e Paulo está dizendo que aqueles gentios, antes de conhecerem a Jesus como seu Salvador, antes de serem regenerados pelo poder de Cristo, viviam num mundo completamente sem esperança, entregues ao paganismo, entregues às esperanças transitórias que este mundo sem Deus oferece. Veja o que ele diz lá: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, separados do povo de Deus, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança em Deus no mundo. Qualquer esperança que o mundo oferece para um pecador é uma falsa esperança. Somente a esperança que há em Jesus Cristo é viva, é permanente e resiste ao fogo das provações. Sendo assim, meus queridos, em suma, o próprio Senhor Jesus Cristo é a nossa viva esperança, ao mesmo tempo em que a nossa esperança está nele. Por isso o texto diz: mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Isso significa que a esperança viva chegou até nós por meio da obra redentora de Cristo Jesus. Isso significa que o mesmo Deus que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo para retornar aos céus, também é o Deus que vai nos ressuscitar, que vai nos levar para a nossa morada celeste. Porque de fato, conforme estudamos na última mensagem, nós somos forasteiros, nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. A nossa pátria é celestial, e Deus vai nos ressuscitar como ressuscitou a Jesus Cristo e nos levar para esse reino celeste. Então podemos entender a expressão viva esperança como sendo a certeza de que em Cristo, baseados e fundamentados na ressurreição de Jesus Cristo, nós temos a vida e nós temos a salvação eterna, e nada pode extingui-las do coração ou da vida de um verdadeiro salvo. Mas eu finalizo este ponto voltando ao início do versículo 3, que descreve qual deve ser a atitude daquele que, segundo a muita misericórdia de Deus, foi regenerado para uma viva esperança. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O termo bendito aqui diz respeito a alguém que é digno de louvor. É você se prostrar diante de alguém e bendizer, e louvar, e engrandecer ao nome de alguém que é digno de tudo isso. Neste caso aqui, o único que é digno do nosso louvor, da nossa adoração, da gratidão do nosso coração, é o nosso Deus e Pai, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados para nos purificar de todo o pecado.
A razão, meus irmãos, deste louvor a Deus, o Pai, e a Jesus Cristo, o nosso Senhor, conforme coloca o texto, é o reconhecimento de sua muita misericórdia na nossa regeneração. É o reconhecimento que, se nós temos uma nova vida com Deus, que se nós fomos arrancados do domínio do pecado, se nós fomos ressuscitados espiritualmente falando, é por causa do grande poder e da grandeza da misericórdia de Deus. Este Deus é rico em misericórdia e nos agraciou com a dádiva da regeneração e da salvação eterna. E em resposta a tudo isto, nós o louvamos, nós o agradecemos de todo o coração. A atitude de um coração verdadeiramente regenerado não pode ser outra, senão render louvor e adoração a Deus como expressão de gratidão pela sua grande misericórdia que o alcançou. Portanto, estamos estudando que, a despeito das muitas provações da vida, aqueles que foram misericordiosamente salvos pela fé em Cristo Jesus, eles estão sendo guardados pelo poder de Deus para a vida eterna. Nenhuma provação pode tirar isso dos verdadeiros cristãos. Nada pode extinguir essa viva esperança de que eles estarão na pátria celeste com Cristo Jesus. Nós estamos vendo 3 garantias no texto para isso. A primeira garantia é porque em Cristo nós temos uma viva esperança. A segunda garantia é porque em Cristo nós temos uma preciosa herança. Versículo 4, observe comigo. Além de trazer uma viva esperança, a misericórdia, a regeneração, que é segundo a misericórdia de Deus, também traz ao crente uma esperança preciosa. A semelhança da esperança, ou melhor dizendo, a semelhança daquela esperança, essa herança não pode ser destruída, ela também não pode ser extinguida. No referido contexto, a palavra herança diz respeito a algo do qual o crente já desfruta, neste caso a salvação, mas não ainda na sua totalidade. De fato, a salvação já é a nossa herança, é uma herança de Deus para aqueles que creem em Cristo Jesus. Nós já somos salvos e temos certeza dessa nossa salvação, mas ao mesmo tempo, esta salvação vai alcançar a sua plenitude na glória com Cristo. Por enquanto nós somos salvos da condenação do pecado, do domínio do pecado, somos salvos do inferno, mas nós ainda sofremos com as consequências do pecado. Nós estamos gradualmente sendo salvos das influências do pecado, da presença do pecado nas nossas vidas, e neste sentido a salvação encontra a sua plenitude na glória celestial. Mas basta nós sabermos aqui de que, se cremos em Cristo Jesus, podemos ter a certeza, a convicção que a salvação é a herança certa para as nossas vidas. Tendo dito isto, vejamos como que Pedro descreve essa nossa herança, que se refere à nossa salvação eterna. Em primeiro lugar, ele descreve esta herança dizendo que ela é incorruptível. Diz aí, para uma herança incorruptível. A palavra incorruptível denota algo que não se corrompe, denota algo que não perece com o tempo e nem mesmo com as circunstâncias. Pedro está dizendo que a nossa herança, que a nossa salvação em Cristo, ela é incorruptível, ela não pode ser corrompida pelo mal, ela não pode ser afetada pelas circunstâncias, ela não perece diante das muitas provações dessa vida, porque a nossa herança está em Jesus Cristo. Essa palavra, incorruptível, era usada para se referir a uma terra que não podia ser devastada por um exército inimigo. A ideia petrina é de que a nossa herança ela é intocável pelo sofrimento, pelo pecado, pelo mundo, pelo diabo e até mesmo pela morte. Nada pode corromper a nossa salvação em Cristo Jesus. Inclusive, meus irmãos, conforme veremos hoje à noite, esta é uma alegria
da nossa salvação. Esta é a razão pela qual o crente exulta mesmo diante do sofrimento, por causa da grande salvação que ele tem em Cristo Jesus, por saber que as muitas e diversas provações da vida não podem corromper a sua salvação em Jesus Cristo. Mas em segundo lugar, Pedro diz que esta herança ela é sem mácula, para uma herança sem mácula. A expressão sem mácula aqui se refere a algo puro, a algo que é limpo, a alguma coisa livre de manchas, de impurezas. No Antigo Testamento, este termo era usado para especificar os sacrifícios oferecidos a Deus, que deveriam ser puros, sem máculas, para que Deus assim os aceitasse. Meus irmãos, a ideia é que a nossa herança não pode ser manchada pelas impurezas do pecado. Podemos assim dizer que a nossa salvação ela é impermeável ao mal. O mal não pode penetrar a nossa salvação, não pode destruir a nossa herança em Cristo Jesus. Por isso ela se mantém pura, ela se mantém limpa, mesmo diante das mais adversas circunstâncias da vida. Mas também Pedro diz que esta herança é inacessível. A palavra inacessível diz respeito a algo que não murcha, tá? Essa palavra ela era usada para se referir a uma espécie de flor que continha uma beleza que não murchava com a mudança do tempo, que independente das circunstâncias, do clima, ela permanecia bela, ela continuava com todo o esplendor da sua beleza, ela não murchava, nem mesmo com o mais ardente sol. Pedro está dizendo que a nossa herança é inacessível, ela não murcha, ela não perde o seu brilho, ela não perde a sua beleza, porque ela está centrada em Cristo Jesus. Meus irmãos, a ideia aqui de Pedro é que a nossa salvação ela é impenetrável pelo tempo. O tempo não pode destruí-la. Nós somos salvos e continuaremos sendo salvos até o fim. Conforme a expressão popular no meio mais conservador cristão, uma vez salvos, salvos para sempre, porque a nossa herança é inacessível. Mas Pedro finalmente diz que esta herança ela é celestial, para uma herança reservada nos céus, para vós outros. A palavra reservada aqui indica que a herança já é nossa, nós já possuímos a salvação. No entanto, ela nos será plenamente entregue no último tempo. Ela alcançará a sua plenitude no dia do Senhor Jesus Cristo. Mas observe que o texto dá garantias de que nós vamos receber esta herança na sua totalidade, de que um dia ela será plenamente nossa, ou seja, de que um dia nós alcançaremos a plenitude da salvação, a salvação eterna das nossas vidas. E o texto nos dá essa garantia ao dizer que esta herança ela está guardada nos céus para nós. Veja que a herança do crente não está na terra, não está nas coisas terrenas, não está nas circunstâncias adversas da vida, nem está nos momentos mais deleitosos desta vida, não está nos bens materiais, não está em pessoas, está nos céus. Está nos céus, meus irmãos, porque conforme já visto, nós somos forasteiros. A nossa pátria não é deste mundo, a nossa pátria é celeste. Por isso Pedro diz que esta herança ela é celestial, ela está sendo guardada para vocês no reino dos céus, quando assim vocês habitarem ali. Portanto, com estas 4 expressões, Pedro descreve a preciosidade da herança que nós temos em Cristo Jesus. Pedro descreve quão valiosa é a nossa salvação no Senhor Jesus Cristo e o quão certa ela é para a vida daquele que crê nele.
Por isso é que nós estamos estudando. Que a despeito das muitas provações da vida, aqueles que foram misericordiosamente salvos pela fé em Jesus Cristo, estão sendo guardados pelo poder de Deus para a vida eterna, para esta salvação que nos está reservada nos céus. E nós estamos vendo 3 garantias no texto para isso. A primeira é porque em Cristo nós temos uma viva esperança, fomos regenerados segundo a misericórdia de Deus para uma viva esperança. A segunda é porque em Cristo nós temos uma preciosa herança, uma preciosa salvação. E a terceira garantia é porque em Cristo nós temos uma eterna salvação. Veja comigo o verso 5. Esse versículo deixa bem claro que o poder de Deus é garantia de que nós iremos apropriar-se de nossa herança, ou seja, da plenitude da nossa salvação. A ideia do texto é que o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar a Jesus Cristo dentre os mortos, conforme o verso 3, Ele usa para guardar a nossa herança que está reservada nos céus, para guardar a nossa salvação até o fim. Ou podemos assim dizer, para nos guardar salvos até o fim, até o dia de Cristo Jesus. E então veja inicialmente comigo, que Deus é quem nos guarda até o dia de receber a nossa herança, que diz respeito então à salvação eterna. Vós que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Este versículo ele deixa claro que o poder de Deus é a garantia de que nós iremos então herdar a vida eterna como herança de Deus por causa da nossa fé em Cristo Jesus. Como já mencionado, Deus faz isso com o mesmo poder que Ele usou para ressuscitar a Jesus Cristo. Deus usou o mesmo poder que ressuscitou a Cristo para nos salvar, e é o mesmo poder que Ele usa para nos guardar salvos até o fim. Veja aí comigo o que Paulo diz lá em Efésios 1, 19 a 20, ao se referir a esse grande poder de Deus. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. Este é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Este é o mesmo poder que nos salvou. Este é o mesmo poder grandioso, insuperável, que está nos guardando. Este é o mesmo poder que irá nos ressuscitar no último dia para tomarmos posse da nossa herança eterna. Este é o mesmo poder que Deus está usando, meus queridos irmãos, para nos levar a essa pátria celeste. Sendo assim, o termo guardado, usado por Pedro, ele é do contexto militar e indica a guarda feita por soldados. Tá? Deus está vigilante, Deus está nos guardando dos perigos, tanto quanto os soldados guardavam ali aquele império, dos poderes dos inimigos. Deus é o Deus poderoso que nos guarda, meus queridos irmãos, das devastações causadas pelas provações, das devastações causadas pelo pecado, pelo mundo, para que nós continuemos firmes na fé em Cristo Jesus. O tempo verbal de guardados enfatiza que Deus nos guarda ininterruptamente até o último dia. Se Deus deixar de, por 1 milésimo de segundo, exercer esse seu poder sobre as nossas vidas, nós retornaríamos ao mundo. Mas como Ele não deixa nem por 1 milésimo de segundo de nos guardar, de nos proteger, de nos segurar na fé em Cristo Jesus, nós podemos ter certeza que permaneceremos salvos até o fim. O poder do Senhor é a garantia de que vamos permanecer então em Cristo e de que vamos receber a salvação como herança. O verbo aí sois, tá? Quando diz que sois guardados pelo poder de Deus, esse verbo sois aqui se refere aos eleitos descritos lá no versículo 1,
que foram, segundo o versículo 3, regenerados segundo a muita misericórdia de Deus, que receberam uma viva esperança, que receberam uma valiosa herança. Se refere a estes. Em outras palavras, se refere aos salvos, se refere aos verdadeiros crentes em Cristo Jesus. São estes que Deus está guardando para a salvação eterna. Porque ele diz que Deus guarda mediante a fé, através da fé, por causa da sua fé em Jesus Cristo é que Deus está guardando eles. Portanto, irmãos, a segurança da nossa salvação não está em nós mesmos. Não está nas circunstâncias da vida, não está no mundo, não está nas coisas materiais, está tão somente em Deus, que com o seu grande poder nos salvou e nos guarda salvo até o fim. Daí a expressão comum, conforme já citada, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas veja em seguida comigo, que o texto descreve de forma mais específica qual é a nossa herança. Que herança é esta? Que é incorruptível, que é imacessível, que é cheia de glória, meus irmãos. O texto diz: para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Deus está nos guardando para este grande momento. O momento da plenitude da salvação. O momento em que desfrutaremos da salvação, não apenas no seu aspecto temporal desta vida, mas por toda a eternidade. Pedro especifica, então, para o que Deus está nos guardando com seu grande poder? Estamos sendo guardados, irmãos, por Deus para a salvação eterna. Estamos sendo, meus queridos irmãos, guardados por Deus, porque sem Ele certamente nós iríamos vacilar. E a palavra salvação aí diz respeito ao aspecto escatológico da salvação. Não se refere à salvação no tempo presente, a qual nós já desfrutamos agora, mas se refere à salvação no tempo vindouro, quando nós estaremos na nossa pátria celeste, quando nós veremos o nosso Salvador Jesus Cristo face a face, glorificado. E observe que o texto diz que esta salvação ela foi anteriormente preparada para nós. Agora a pergunta é: quando essa salvação foi preparada? E a resposta é: ela foi preparada na eternidade de Deus. Ela foi preparada no momento da eleição feita por Deus antes da fundação do mundo, conforme Efésios 1:4. Meus irmãos, Deus preparou a salvação dos eleitos na eternidade. Ela está sendo manifestada hoje no tempo presente por meio da fé em Cristo Jesus, mas ela já está preparada desde antes da fundação do mundo para aqueles que Deus escolheu para a salvação. E a expressão no último tempo fala então a respeito de um tempo estabelecido por Deus para o cumprimento de todas as coisas. Fala aqui, meus queridos irmãos, do tempo da volta de Cristo Jesus para buscar a sua igreja. Essa salvação se manifestou em Cristo se manifestou a nós quando cremos em Cristo Jesus, mas vai tornar-se plena no final dos tempos. Nós iremos desfrutar do seu aspecto eterno. Portanto, em Jesus Cristo, todos os eleitos de Deus foram regenerados segundo a sua muita misericórdia e estão sendo guardados para a salvação eterna. E o próprio Deus é quem faz isso, com a grandeza do seu grande poder. Isso é o que nos garante que uma vez que fomos salvos em Cristo, desfrutaremos da eternidade desta salvação. Caminhando então para a nossa conclusão, recapitulando mais uma vez, nós estudamos que a despeito das muitas provações da vida, aqueles que foram misericordiosamente salvos pela fé em Cristo Jesus, estão sendo guardados pelo poder de Deus para a salvação eterna, para a vida eterna. E nós analisamos no texto 3 garantias para isto. A primeira garantia é porque em Cristo nós temos uma viva esperança.
Deus nos regenerou segundo a sua muita misericórdia para uma viva esperança. A segunda garantia é porque em Cristo nós temos uma preciosa herança. Deus nos regenerou segundo a sua muita misericórdia para uma viva esperança. E a terceira garantia é porque em Cristo nós temos eterna salvação. Deus, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou em Cristo para a salvação eterna das nossas vidas. E eu quero então agora finalizar com 3 aplicações. A primeira aplicação é a seguinte: se por um lado a postura do salvo, do regenerado, diante da muita misericórdia de Deus deve ser de louvor, deve ser de gratidão ao Senhor, a postura dos demais pecadores, que estão destituídos da salvação em Cristo Jesus, deve ser a de assumir a sua vida de pecado e clamar incessantemente pela manifestação dessa muita misericórdia de Deus na sua vida. É isso que você, que ainda não está em Cristo, precisa fazer neste momento. Olhar para esse seu coração pecaminoso, olhar para essa sua vida de pecado, olhar para os estragos que o pecado trouxe na sua vida, inclusive na vida daqueles com os quais você convive. Olhar para as suas ações pecaminosas, para os desejos carnais do seu coração e voltar o seu olhar para Jesus Cristo e clamar incessantemente a Jesus, como fez o cego Bartimeu: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Faça isso na esperança de que este Deus, que é rico em misericórdia, que tem muita misericórdia, possa ouvir o seu clamor, trazer salvação à sua vida e te libertar do domínio do pecado que tanto te maltrata. Meus irmãos, como salvos, devemos louvar ao Senhor, mas aqueles que estão sem Cristo não têm outra coisa a fazer senão reconhecer os seus pecados e suplicar a misericórdia de Deus em suas vidas. A segunda aplicação é a seguinte: precisamos entender que a salvação, do início ao fim, está em Deus, repousa no poder de Deus. A salvação teve início na eleição, e a fonte da eleição é o próprio Deus. A salvação manifestou-se a nós por meio da fé em Cristo Jesus. Nós que cremos, ainda que não o vemos, conforme vamos ver no estudo de hoje à noite, mas nós cremos, nós o amamos e nós estamos salvos em Jesus Cristo, mas nunca devemos esquecer que nós fomos salvos pelo poder de Deus e que nós permaneceremos salvos até o fim pelo poder de Deus e não pelos nossos méritos, não pelas nossas forças, não pelo nosso desejo de ser salvo, porque o nosso coração não desejava outra coisa senão saciar a sede dos nossos pecados. Mas esse Deus que é poderoso, que tem um poder, conforme Paulo descreve em Efésios, insuperável, é o Deus que nos salvou, é o Deus que do início ao fim está nos guardando para a vida eterna. Isso deve despertar em nós cada vez mais devoção, reverência, temor, louvor e gratidão a este grande Deus. A terceira e última aplicação é a seguinte: se nós temos uma herança viva, se nós temos uma herança preciosa, se nós temos uma salvação que é eterna, e nós temos tudo isso, então, meus queridos irmãos, não podemos perder de vista a noção de eternidade, porque a nossa herança, porque a nossa esperança, porque a nossa vida não está neste mundo, está nos céus. Tudo isso é guardado para nós nos céus. Por isso, não perca a noção de eternidade para a sua vida. Não perca a noção de que você não é deste mundo, que você está nele, mas não é dele, que você é forasteiro, que você é peregrino em terras estranhas. Eu creio que essa perspectiva
de eternidade, de que a nossa morada é nos céus, com Cristo Jesus. Vai nos ajudar a lidar com as provações. Vai nos ajudar a manter viva a nossa esperança, a nossa herança, mesmo em meio ao fogo mais ardente das provações que nós passamos, irmãos. Eu creio que essa perspectiva vai nos fortalecer para os momentos de sofrimento, vai nos fortalecer na luta contra o pecado, vai desenvolver em nós uma vida de maior santidade e piedade ao Senhor, porque nós saberemos que a nossa vida não está neste mundo, está em Cristo Jesus no reino dos céus. Que Deus abençoe a todos nós. Eu quero neste momento orar com você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito e eterno Salvador em Cristo Jesus. Deus, nós te louvamos, porque por causa ou por meio da tua muita misericórdia, o Senhor nos trouxe para a vida com o Senhor por meio da fé em Jesus Cristo. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos regenerou, mudou a inclinação do nosso coração para que pudéssemos finalmente ir a Jesus Cristo, reconhecer os nossos pecados e confessar a Ele como nosso Senhor e Salvador. Obrigado a Deus, porque essa nova vida nos trouxe uma viva esperança, nos trouxe uma herança valiosa e nos trouxe, ó Pai, a salvação eterna das nossas almas. Nós suplicamos que o Senhor continue sendo misericordioso conosco e continue exercendo a força do Teu poder para nos guardar na fé em Cristo Jesus até o fim, Pai. Neste momento suplico ao Senhor por aqueles, ó Deus, que ainda estão sob o domínio do pecado, ainda estão mortos nos seus delitos e pecados, ó Deus, ainda estão vivendo sob a devastidão que o pecado trouxe para as suas vidas, ó Pai. Tenha misericórdia, Deus, manifesta graça e salvação a estes, para que eles também possam conhecer, ó Deus, o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e se deleitar na Tua presença, Pai. Abençoe-nos, abençoe a Tua igreja, abençoe aqueles que estão nos acompanhando agora ou em momentos posteriores, ó Pai. Usa a Tua palavra para abençoar a vida de todos nós. Em nome de Jesus Cristo, amém. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.